Olá, eu sou a Cláudia Simplício e você já pensou em crescer a sua corretora de seguros? E você já deve ter parado para pensar que para a gente crescer a nossa corretora, a gente precisa de um time poderoso. E como eu vi uma frase essa semana, ninguém é tão alguém que não precisa de ninguém. E aí, muitas vezes você pode estar se perguntando, Clau, como eu vou crescer minha corretora? Como eu vou pagar salário de funcionário? Como eu vou contratar sem ter grandes investimentos? De repente, uma possibilidade pode ser contratando estagiários. De repente, isso já passou na sua cabeça? Você quer saber o que eu penso sobre contratar estagiários e alguns cuidados que você precisa ter na hora de fazer esse tipo de contratação? Se isso te parece interessante, fica aqui comigo que a gente vai falar sobre esse assunto. Vem! Então vamos lá conversar sobre estagiários, contratação de equipe, alguns cuidados que a gente precisa ter nesse mundo quando a gente precisa começar a ter alguém para nos ajudar dentro da nossa empresa? Bem, antes de a gente entrar direto nesse assunto, quero te pedir um favor, não esquece de vir aqui e já se inscrever para o nosso canal e clicar nesse sininho para que o YouTube sempre te avise quando a gente postar vídeo novo. E posso te falar, na semana que vem a gente vai ter alguns vídeos muito legais. Então não deixa de se inscrever e clicar no sininho para que ele te avise sempre que a gente postar vídeo novo. Mas vamos lá. Se eu acho que vale a pena a gente contratar um estagiário. E a verdade é que depende. Por exemplo, se a função que você vai ter para essa pessoa fazer, ela é uma função que não requer conhecimentos prévios, que não requer que a pessoa já tenha uma experiência, que já seja algo avançado, vale a pena. Por quê? Porque, primeiro, você vai ter uma redução na tua carga tributária. Afinal de contas, a carga tributária de um estagiário é praticamente nenhuma se a gente comparar com um funcionário CLT ou, de repente, algum contrato aí temporário ou algum outro tipo de contrato que você tenha. Então, dependendo da função, sim. Mas, claro, se você também tiver tempo de ensinar a pessoa, porque ela vai chegar ainda crua e você vai moldar a pessoa não só na parte técnica, como na parte de valores da tua empresa e tudo mais. Então, se eu, Cláudia, considero que vale a pena, sim, se a vaga permitir, tá certo? Agora a gente vai entrar nos 3 cuidados que a gente precisa ter para a hora de contratar um estagiário. O primeiro deles é que o estagiário ele tem que estar em um processo de aprendizagem constante. Isso conforme a lei, não é nem para que você passe mais conteúdos para ele para que ele seja um melhor funcionário. Isso também é importante, mas o que eu quero me referir é mais sério, é a questão legal. O estagiário ele está fazendo uma extensão do que ele está estudando, seja na faculdade, no colégio, enfim. Então você, como a pessoa responsável por aquele estagiário, você tem a obrigação de fazer ele estar sempre aprendendo. Então você tem que estar colocando conteúdos novos, novos treinamentos, novas atividades para que haja, primeiro de tudo, essa evolução profissional. Afinal de contas, é estágio, ele ainda não é seu funcionário CLT. O segundo cuidado, ele está relacionado à questão dos benefícios que você tem que dar para o seu estagiário. Então, existe uma redução tributária enorme em relação ao funcionário CLT, mas existem algumas coisas que são obrigatórias. A primeira delas é em relação ao seguro de vida. Você tem que oferecer um seguro de vida para essa pessoa, para esse estudante que vai estar ali dentro com você. Além disso, você tem também que proporcionar a ele férias de acordo com o tempo que ele ficar contigo. Então, se ele ficar contigo 1 ano, ele tem direito a 1 mês de férias. Se ele ficar contigo 6 meses, ele tem direito a 15 dias de férias. E sempre lembrando que as férias do estudante, do estagiário, é preferencial para que seja na época das férias escolares, para coincidir com o tempo que ele está estudando, poder também usufruir as férias aí do estágio, do trabalho, vamos assim dizer, tá? Então você tem sim que dar férias e pagar o seguro de vida. Em relação à bolsa auxílio, é aconselhado que você pague uma bolsa auxílio para o estudante que vai estar contigo. Porém, existem algumas empresas, não é muito o enquadramento de uma corretora de seguros, mas existem o enquadramento de algumas empresas e algumas atividades, principalmente aquelas que são temporárias, que pegam estudantes que têm a obrigatoriedade
na grade curricular da faculdade e que não existe essa bolsa auxílio. Mas, dentro de corretora de seguros, eu nunca vi alguém que pegasse um estagiário e não pagasse salário. A não ser quando tá falando de filho, que aí eu já vi pai colocar filho lá dentro para trabalhar e no final não pagar o salário, que também não acho muito certo. Mas esse assunto é um assunto para um outro vídeo. Aqui a gente está falando da bolsa auxílio referente ao estudante. Então, dentro de uma corretora, eu aconselho que você dê. Aí os outros benefícios, vale transporte, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico ou qualquer outro benefício. Nenhum desses hoje, pela legislação, ele é obrigatório para você oferecer para o seu estagiário. Mas aí vai de você, querer oferecer para que de repente o teu estagiário ele já fique mais feliz, ele fique mais motivado em estar com você e você consiga reter esse funcionário a ponto dele se qualificar e um dia virar teu funcionário CLT. Porque esse é o objetivo do estágio. Ele começa com você para que ele aprenda. Você, por outro lado, tem a redução da carga tributária sim, só que você está ensinando ele para que em dado momento, o contrato de estágio ele é no máximo de 2 anos, tá? Para que em dado momento ele vire teu funcionário CLT. Então tem todo esse processo de maturação que vai ser bom para você e para o estudante. Aí você pode estar se perguntando, o que eu pago para os estagiários que a gente contrata? Cláudia, você contrata estagiário? Contrata. A gente também tem aqui na nossa empresa essa característica de começar como estágio e depois efetivar. Praticamente todos eles entraram dessa forma. Não são todos, porque depende aí da função, como eu falei lá atrás, mas a grande maioria deles começou nesse processo de evolução. E o que a gente paga para eles? Bolsa auxílio, a gente paga o seguro de vida, claro, vale refeição e vale transporte. Então, esses benefícios é o que a gente dá para os nossos colaboradores. Aí você pode estar perguntando, Cláudia, e quanto que eu pago de bolsa auxílio? Aí depende muito da região que você está, que faculdade que você vai exigir. Então, o que eu aconselho? Que você entre em contato, de repente, com uma empresa como Nube, como CIEE, ou até mesmo pesquise na internet para identificar aí mais ou menos a base salarial dessa categoria. Para que você possa ter aí mais ou menos na sua região quanto que está saindo a bolsa auxílio para o funcionário colaborador aí que vai estar com você como estagiário. Lembrando que para estagiário não chama salário, chama bolsa auxílio, tá bom? Aí a gente entra no terceiro cuidado, que é em relação à frequência e à matrícula do estudante na faculdade. Como funciona isso? Você como empregador, vamos chamar de empregador, mas na realidade não é um empregador porque ele não é seu empregado, ele é seu estagiário, tá? Mas vamos colocar dessa forma para facilitar aí o entendimento. Então você, como a pessoa responsável, como o empregador desse estagiário, você fica obrigado a controlar a frequência e a matrícula. Por quê? Ele, quando começou a trabalhar com você, ele apresentou um certificado de matrícula. Mas será que ele está frequentando as aulas? Será que quando virar o semestre ele renovou a matrícula? Então são aí alguns cuidados que você tem que ter. Por quê? Se de repente, quando virar o semestre, ele não renovar a matrícula, por exemplo, porque ele abandonou o curso e não te avisou, automaticamente aquilo vai ficar caracterizado como um contrato CLT. E aí você pode ter sérios problemas no futuro, porque ele não é mais estudante, então como consequência ele não pode ser seu estagiário. Então você tem que tomar cuidado para isso não ser enquadrado como regime CLT. Bem, e a verdade é que esses 3 cuidados, eles são só a ponta do iceberg. Corre, Berg! Bem, e a verdade é que esses 3 cuidados, eles na realidade são só o começo de tudo que você tem que aprender e entender sobre esse mundo da contratação, sobre elevar o nível do seu time, sobre contratar um time, sobre equipe, sobre crescimento de empresa. Tem muito mais coisas que você precisa estar antenada. Não é à toa que, por exemplo, para falar de estagiário, eu tenho até um treinamento que eu falo só sobre esse assunto. Então eu poderia ficar aqui discorrendo um tempão sobre esse assunto com você, mas aí não viraria um vídeo do YouTube, né? E sim uma transmissão de 10 mil horas. Mas vamos lá. E por que eu tô te falando isso? Porque quanto mais próximo você estiver de mim, mais conteúdo eu consigo te passar. Então eu quero te fazer um convite. Vai aqui embaixo, se cadastra na nossa lista VIP para que você receba sempre os nossos conteúdos, para que você possa estar sempre recebendo as informações que a gente passa e, como consequência, tá sempre consumindo o conteúdo a toque de caixa que possa ajudar aí no seu negócio, tá bom? Então já vai aqui embaixo,
se inscreve pela nossa lista VIP. E para a semana que vem, a gente vai ter outros vídeos que com certeza vão te ajudar, fora as coisas e os conteúdos que eu mando exclusivamente pelo e-mail, tá bom? Então já vai lá e se inscreve. Para esse nosso vídeo é isso, e eu vejo você no vídeo da semana que vem. Um forte abraço e tchau, tchau!